Vamos continuar nossas meditações aqui na carta aos Gálatas. Então hoje a gente vai de Gálatas 1, do verso 11 ao 24. Então vamos encerrar já o capítulo 1 hoje. Meus irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim anunciado não se baseia nos homens, porque não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por uma revelação de Jesus Cristo. Pois já ouvistes como era o meu procedimento no judaísmo, como eu perseguia violentamente a igreja de Deus, tentando destruí-la. E no judaísmo eu ultrapassava muitos da minha idade entre o meu povo, sendo extremamente zeloso das tradições de meus antepassados. Quando Deus, porém, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, se agradou em revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não consultei ninguém. Também não subi a Jerusalém para encontrar os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Cefas, e passei 15 dias com ele. Mas não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Sobre tudo isso que vos escrevo, declaro diante de Deus que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Sicília, e não era conhecido pessoalmente pelas igrejas de Cristo na Judéia. Apenas tinham ouvido dizer, aquele que nos perseguia, agora prega a fé que antes tentava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Vamos orar. Senhor, nosso Pai querido, para que vamos meditar na Tua Palavra, nós pedimos que Teu Santo Espírito possa iluminar a nossa mente e o nosso coração, para recebermos a Tua Palavra. Fala com a gente nessa manhã, Senhor. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem. Então, a gente começou, essas nossas meditações aqui em Gálatas. E é bom a gente ter em mente, mais ou menos o esboço aqui, só para vocês se localizarem, da carta aos Gálatas. Nós temos aqui 6 capítulos. Então, os 2 primeiros vão tratar dessa biografia de Paulo aqui, como a gente está vendo. Então, é importante entender. Os 2 primeiros capítulos de Gálatas vão tratar dessa biografia. O capítulo 3 e 4 vai tratar da teologia. Então, Paulo vai expor a teologia dele aqui. E nos capítulos 5 e 6, ele vai trabalhar a ética cristã baseada em todas essas questões teológicas. Então, é meio padrão de Paulo trabalhar essa questão teológica e ética. Só que aqui ele vai trazer antes 2 capítulos. Então, 1/3 da carta é biográfico. Mas isso é muito importante para a gente vai entender aqui, tá? Então, como essa parte é biográfica, vamos entender o que Paulo está falando aqui a respeito da sua história, da sua biografia. A gente já falou lá no começo que ele começa apresentando essa biografia exatamente porque ele estava sofrendo certos ataques com relação ao seu apostolado e, claro, a sua mensagem. Muitos falavam lá que ele não era apóstolo de verdade. Muitos que vinham de Jerusalém, que era o contexto aqui de Gálatas, os judaizantes, acusando Paulo de não ser um apóstolo verdadeiro. Logo, sua mensagem também não era verdadeira, tá? E essa mancha na reputação de Paulo, ela não durou só esse período aqui, não. Todos vocês já ouviram falar do Thomas Jefferson, grande inventor e tal, e ele disse que Paulo foi o primeiro corruptor das doutrinas de Jesus. Olha isso. Então, muitos séculos depois, então nós temos pessoas influentes falando que a mensagem de Paulo era uma deturpação das doutrinas de Cristo. E isso dura até hoje. Nós temos pessoas que falam que Paulo estava equivocado em suas colocações doutrinárias. Mas é muito interessante notar isso. O nosso Novo Testamento, boa parte dele são os escritos de Paulo. Então, como falarmos que Paulo não era um apóstolo e que sua mensagem era contrária à mensagem de Jesus, quando nós vemos que ela se encaixa perfeitamente em tudo que Jesus disse, em todo o Antigo Testamento. Paulo nunca contrariou nenhuma palavra que foi escrita do Antigo Testamento e nenhuma palavra daquilo que Jesus disse. Então, é um grande engano
de pessoas que se levantam durante a história para ir contra os ensinos de Paulo. Por quê? Porque é o Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo, ele ofende, ele é incômodo para as pessoas. Mas vamos lá. Então a primeira coisa que a gente viu lá, já no capítulo, no verso 1, né, que Paulo fala que ele é apóstolo não da parte de homens, nem por meio de homem algum, mas por meio de Jesus Cristo. Tá? E no versículo 11, que é o primeiro que a gente leu hoje, né, ele vai trazer a negativa, né? Ele fala: meus irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim anunciado não se baseia em homens. Então, no verso 1 ele fala do seu apostolado, que ele não foi chamado por homens. E agora ele vai falar daquilo que ele anuncia, que também ele não recebeu de homens. Então, percebe como ele vai completando, né, o seu pensamento. Ele fala: o meu chamado não veio de homens, logo, aquilo que eu anuncio não veio de homens. Tá? Então, uma coisa que é importante a gente entender, que o Evangelho, ele não é a boa nova do homem sobre Deus. E por isso que Paulo vai falar muito que não veio de homens. Porque o Evangelho não é algo que nós criamos para falar sobre Deus, mas o Evangelho é a boa nova de Deus para nós. Tá? Tenha isso em mente, porque o título da nossa mensagem hoje é o Evangelho que vem de Deus. Tá? Então ele fala isso no verso 12, né? Ele vai negar que o seu Evangelho fosse recebido meramente por um ser humano. Olha o que ele diz aí no verso 12: porque não recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por uma revelação de Jesus Cristo. Então ninguém explicou para Paulo o plano da salvação, né? Ninguém o discipulou. A gente não tem isso, né, escrito em lugar nenhum. Ele fala no verso 16: também não consultei ninguém para obter o Evangelho. No verso 17 ele disse assim: também não subi a Jerusalém para encontrar os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então Paulo está falando aqui, tudo que eu recebi não foram homens que me ensinaram, não foi desenvolvido, eu não fiquei um tempo, eu não passei um tempo com ninguém recebendo, eu não fui discipulado. E aí ele vai citar que eu não recebi nem dos que eram apóstolos antes de mim, não foi com eles que eu aprendi o Evangelho, mas ele me foi revelado. E essa questão aqui de Paulo se encontrar com os outros apóstolos, ele vai falar também no verso 18 aqui, que depois de 3 anos, ou seja, depois de 3 anos que o Evangelho foi revelado a ele, aí ele subiu para Jerusalém para conhecer Cefas, que é Pedro, e passou 15 dias com ele. Então pensa, são 3 anos depois de sua conversão, e ele passa 15 dias com Pedro. É só pensar na nossa vida. Em 15 dias você aprende tudo sobre o Evangelho? Não. Então a gente não pode concluir que, mas aí esses 15 dias foi o treinamento de Paulo. Não, não foi. Principalmente pensando em termos rabínicos, aqui 15 dias não é nada para um treinamento. Tá? E a palavra que ele usa aqui, né, para conhecer Cefas, né, é do grego que chama historiessai. Né? Legal que vem da raiz da palavra história, que é usado para obter um relatório. Então o que Paulo foi falar com Pedro? Falou: me explica aí o Evangelho? Não. Ele já tinha o Evangelho todo pronto. E ele chega para Pedro e fala: me fala aí. Né? Isso aqui é uma especulação, claro, mas tem a ver com essa palavra. Me fala como foi andar com Jesus. Como foi ver Cristo crucificado? Como foi encontrá-lo depois de ressurreto? O que você falou com ele? Então o que Paulo queria, né, entendendo essas entrelinhas aqui, era simplesmente confirmações históricas do Evangelho que ele recebeu. Ele queria receber daquele que viu Jesus ali, que conviveu com Jesus. Ele queria ouvir os relatos, ouvir as histórias. Fala: me conta aí, como foi comer com Jesus? Né? A gente pode imaginar esse tipo de papo, né? Que não seria uma coisa que nós faríamos com Pedro? Se encontrasse Pedro aqui, mas como foi andar ali? Como foi andar em cima da água? Né?
junto com Jesus? Como foi, de repente, não tinha nada para pescar e de repente a rede estava cheia? Me conta mais sobre isso. Como foi quando Jesus curou o cego? Porque Paulo não viu essas coisas. Pedro viu. Então, o que Paulo quis saber de Pedro não foi sobre o Evangelho, mas sobre a vida de Jesus e o relacionamento de Pedro com Jesus, e depois ele fala com Tiago também, como ele fala aqui, e principalmente perguntando como foi depois que Jesus ressuscitou. O que Jesus falou depois que ele ressuscitou? Como foi? Como é isso? Ele queria saber da experiência dos outros, porque ele teve a dele com Cristo ressuscitado. Agora, uma coisa que definitivamente não aconteceu foi que Paulo não foi receber o Evangelho lá em Jerusalém, porque isso ele já sabia. E o verso 21 diz que depois que ele foi para as regiões da Síria e da Sicília, que é umas regiões bem ao norte ali, e ele pregou aos gentios e teve um certo sucesso na sua pregação. Isso a gente pode conferir lá em Atos capítulo 15, depois você dá uma lidinha lá. Mas aí ele vai falar no verso 22, mas quanto aos restantes dos cristãos da Judéia, ele fala: eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas de Cristo na Judéia. Então, eu fui lá conhecer Pedro, passei 15 dias lá, conheci Tiago, mas eu não conhecia a igreja da Judéia. Eles não me conheceram pessoalmente. Então, eu não tive essa relação com a igreja de Jerusalém para receber o Evangelho. Então, Paulo não herdou o seu Evangelho de ninguém. E ele também não inventou o seu Evangelho. Então, de onde vem o Evangelho que Paulo anunciava? E esse é o nosso ponto aqui. Paulo não imaginou o Evangelho. Ele não tinha uma imaginação tão fértil assim para imaginar o Evangelho. Não vou criar uma religião nova. Não é impossível, principalmente pelo fato de do que é o Evangelho. É algo que ser humano algum conseguiria inventar e imaginar. Se também não veio de Pedro, não veio de outros lugares da igreja, de outras regiões, e não de onde veio. E a resposta é que veio do próprio Deus. Porque é o que ele diz no verso 12: porque não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por uma revelação de Jesus Cristo. Então, da mesma maneira que Pedro recebeu o Evangelho de quem? De Jesus. Paulo também recebeu de Jesus. Talvez um pouco ali fora de tempo, como ele mesmo fala, nasci ali meio fora do tempo, mas ele recebeu também de Jesus. Jesus foi revelado a Paulo naquela estrada de Damasco. Vocês conhecem a história já, Paulo estava ali caminhando no seu cavalinho tranquilamente, quando de repente uma luz o derrubou, e ali Jesus fala com ele: Paulo, por que você me persegue? E é interessante o relato ali, porque Paulo fala: quem será que está falando comigo? Quem é? De onde será que está vindo essa voz? Ele já responde: ele sabia que era o Senhor Jesus. Por quê? Porque quando o Senhor se revela a alguém, não existe dúvida de que é Ele, porque ninguém é igual a Ele. Tem até a musiquinha lá: ninguém é igual a Jesus. Lembra disso? Ninguém é igual a Ele, ninguém se compara a Ele. Então, quando Paulo teve a visão de Cristo, ele sabia que era Jesus. Ele sabia que era o Filho do Deus Altíssimo. E ele olhou para o céu e viu Jesus em toda a sua glória. E o que foi revelado para ele naquele momento era o quê? A essência do Evangelho. Por quê? Porque era o Cristo glorificado, ressurreto, aquele que foi morto. Paulo sabia que Jesus tinha morrido. Isso está nos fatos históricos, está nos relatos romanos. Jesus foi crucificado. E agora diante de Paulo estava quem? Jesus ressurreto, glorificado. Ou seja, Paulo estava recebendo o Evangelho, aquilo que ele vem pregar. Cristo morreu e ressuscitou, ele estava vendo diante dele.
Então ele não precisou que ninguém mostrasse e falasse para ele: ó, Jesus ressuscitou. Ele estava vendo Jesus ressurreto diante dos seus olhos. A cena da cruz e da tumba vazia estava ali diante dele naquele momento. Porque, claro que Paulo tinha ouvido falar de Jesus, Paulo tinha ouvido falar da igreja, mas qual que era o intuito de Paulo em saber coisas a esse respeito antes? Em ter informações para perseguir a igreja. Paulo estava perseguindo, né? Ele fala aqui, ele ia atrás, ele queria destruir a igreja de Cristo. Por isso que Jesus fala para ele: por que você me persegue? Paulo, o intuito de Paulo era destruir o cristianismo, era destruir a igreja, né? Olha quem que Deus chama, né? Isso é muito interessante. Depois a gente vai falar um pouquinho mais disso. Mas esse era o intuito de Paulo. Então Paulo, ele buscava sim informações. Quem foi esse Jesus aí? Quem foi esse Jesus de Nazaré? O que ele fez? Não, eu preciso de informações para acabar com esses discípulos dele, para acabar com essa mensagem de uma vez por todas, né? Com essa blasfêmia. Só que aí, diante de Paulo ali, ele vê o Cristo crucificado e ressurreto. Ali não tinha argumento para ele falar: não, isso é mentira, não, isso é uma invenção lá dos judeus ali, de Paulo e de João. Não, ele estava vendo Cristo diante dos seus olhos. Os seus olhos ali foram abertos e ele percebeu que ele nunca conseguiria se justificar diante de Deus. Ele percebeu ali, né, e a gente pode ver como é meio padrão até nas Escrituras, quando Deus se revelava a alguém, como que essa pessoa se sentia? Sou um pecador. Lembra de Isaías, né? Quando viu os céus abertos, o que Isaías fala? Ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e moro no meio de homens de lábios impuros. Sempre que alguém tem um encontro com a santidade, cai a ficha: eu sou pecador e eu não posso fazer nada diante dessa santidade. Paulo, que era, e ele, como ele fala aqui, zeloso, né, e perseguia a igreja, porque ele acreditava que isso era a coisa certa a se fazer, que ele ia ganhar pontos com Deus. Quando ele vê Cristo ali diante dos seus olhos, ele percebe: não existe nada que eu possa fazer para me justificar diante desse Deus Santo. Acabou as minhas fichas, acabaram as minhas fichas. Eu não tenho mais nada que eu possa fazer, porque o Deus Santo está diante dos meus olhos e eu não tenho nada para oferecer. Toda a minha história não significa nada diante da revelação de Jesus Cristo. Olha o que ele fala aqui nos versos 15 e 16, né? Quando Deus, porém, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, se agradou em revelar em mim, em revelar seu Filho em mim. Então, ali Paulo recebeu as boas novas do Evangelho. E quando ele fala disso daqui, ele está falando da sua eleição eterna, né? Que aprove Deus fazer foi separar Paulo antes que ele nascesse. Então, olha que interessante, né, o que Paulo está falando aqui. E essa foi uma frase muito inteligente de Paulo colocada aqui, diante do nosso cenário dos judaizantes aqui. Porque os fariseus, e Paulo era um fariseu, eles consideravam que ser separado por Deus era baseado em guardar a lei. Então aquele que guardava a lei, logo era separado por Deus. E Paulo está falando que antes, lá no ventre da minha mãe, Deus já tinha me escolhido para revelar Cristo em mim. Ou seja, não tem a ver com a minha trajetória de vida, tem a ver que antes de eu nascer, Deus já tinha me escolhido para revelar Cristo. Então não é uma escolha minha, não tem a ver com a minha história, não tem a ver com aquilo que eu faço, não tem a ver com as minhas atitudes, mas tem a ver com Deus me escolher por um propósito. Deus me escolheu. E Deus, né, reivindicou a vida e o ministério de Paulo, enquanto ele ainda estava no ventre da mãe. Então, Paulo não foi escolhido somente para receber o Evangelho, mas Paulo foi escolhido para ser
um apóstolo, para ser aquele que anunciaria o evangelho aos gentios. Então, toda a vida de Paulo, todo o propósito da vida de Paulo já tinha sido escolhido muito antes dele ter a revelação de Jesus. Não foi naquele momento na estrada lá de Damasco que Cristo se revelou a Paulo, e aí Jesus falou: agora então, vamos escolher alguma coisa para você fazer? Vamos escolher um propósito para a sua vida? Agora que você veio para o nosso lado, então agora a gente vai ter que te dar uma missão. Vamos ver o que tem aqui disponível. Não foi assim. Na verdade, Paulo passou por aquela situação exatamente porque ele já tinha sido escolhido para ser um apóstolo. E aí passam-se muitos anos, né? Chega a hora, né? Quando Deus se alegra em chamar Paulo pela sua graça. É o que ele fala aqui no verso 15. Então, chamado, quando a gente fala em chamado, ele se refere aos eventos da vida que levam uma pessoa ao arrependimento do pecado e à fé em Jesus Cristo. Então a gente não pode entender que o chamado acontece só num determinado momento, mas toda a nossa vida, ela é uma sequência de fatos, de acontecimentos que vão nos levar a um momento determinado escolhido por Deus, na qual Ele se revela para nós, como Ele fez com Paulo. Paulo fala: eu fui escolhido lá no ventre da minha mãe, mas passaram-se anos. Ele inclusive foi um perseguidor da igreja, mas nisso estavam juntando-se acontecimentos para que nesse momento Paulo percebesse: eu não sou nada diante de Cristo, mas Ele se revelou em mim e Ele é o meu Salvador. Ele precisava passar por tudo aquilo que ele passou na sua vida, para naquele momento, naquele exato momento na estrada de Damasco, ele perceber que ele agora sim tinha encontrado o Senhor. E isso é o que acontece com todos nós, né? Só que, como eu falei, o chamado de Paulo não é só para a conversão, para o arrependimento, mas sim para uma missão, uma obra da vida, né? O que Deus tinha planejado para Paulo foi que ele levasse o evangelho aos gentios, é o que ele fala no verso 16: se agradou em revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. No momento, Paulo, ele teve a revelação do evangelho, de quem era Jesus, e agora do propósito da sua vida. Para que ele viveria? O que ele deveria fazer com a sua vida diante disso? Porque Deus já tinha o escolhido. Aí, continuando, como que então o evangelho vem a nós? Tem um escritor, é o J. Gresham Machen, nem sei se pronuncia o nome dele assim, né? Já tentei entender como que é esse nome, mas ele foi um teólogo do Novo Testamento muito importante, e ele escreveu um livro intitulado A Origem da Religião de Paulo. E ele concluiu, né, que a origem da religião de Paulo era Deus em Cristo, tá? E é claro que isso não é só para a religião de Paulo, mas é para a verdadeira religião. Só existe uma religião verdadeira quando Deus é revelado em Cristo. E aí quando eu comecei, que eu falei que Paulo não inventou uma história, Paulo não inventou uma religião, ele não inventou uma regra de fé, né? Por quê? Porque toda vez que homens se propuseram a inventar uma religião, o que acontece com essa religião? Quem é glorificado nisso? O próprio homem, né? Sempre, pode pegar qualquer religião inventada, o foco é sempre o homem é sempre o centro da vida religiosa. Claro, sempre existe um Deus, uma divindade, alguma coisa, mas tudo se baseia naquilo que as pessoas fazem, né? Sempre tem lei para guardar, né? Sempre tem ensinamento a seguir, ritual para executar, né? Penitência para suportar, estado de consciência para alcançar alguma coisa, sempre buscando a salvação. Então todas as religiões inventadas pelo homem, eles colocam várias barreiras para que você passe por essas
como se fosse uma prova de obstáculos, para no final, agora sim, se você chegar até o final, passar por todas as provas, todas as fases, aí sim você alcança a sua salvação. Então, a história das religiões é essa, é uma busca, é a vida de alguém, para que no final ela consiga alcançar a salvação. Só que o nosso evangelho, ele vem de Deus, por isso o cristianismo é diferente, né? Porque é o único que não é feito pelo homem, mas sim pelo próprio Deus, e toda a glória é de Deus, nunca do homem. A boa nova da cruz e do túmulo vazio só podia vir de Deus. Ninguém teria essa ideia. Ninguém nunca teve essa ideia em todas as histórias da religião. Nós temos que pensar que quando Cristo veio, né, ainda ele veio como o próprio Paulo diz, na plenitude dos tempos, ali dentro do Império Romano. E se você já viu, leu e assistiu qualquer filme sobre o Império Romano, o que mais eles tinham era deuses. Na verdade, a grande acusação dos romanos contra os cristãos é porque eles chamavam os cristãos de ateu, porque não tinha nenhuma imagenzinha ali, nenhum ídolo para adorar, não ficava oferecendo sacrifício a nenhum deus. Mas outro dia mesmo eu estava assistindo um negócio que se passava lá no Império Romano, um filme, e é impressionante que cada coisa tinha um deus para alguma coisa. Então, eu vou abrir um negócio, então eu preciso oferecer um sacrifício ao deus tal. Porque vou para a batalha, então precisamos oferecer um sacrifício ao deus tal. Vou fazer tal coisa, então é o deus tal que cuida disso, né? Tinha um deus para cada situação da vida, né? Mas em nenhum deles algum decidiu entrar na história humana e oferecer a sua vida. Nenhum. Por quê? Porque nenhum homem é capaz de inventar uma história dessa. Do Deus que se faz homem e que entrega a sua própria vida em favor de humanos. Só Deus podia ter essa ideia maravilhosa. Só Deus. Então, é Deus que nos salva por meio de Jesus Cristo. Isso é o Evangelho, né? O Evangelho não ensina que nós podemos alcançar o céu. Então, você pode ver que a gente nunca fala disso. Não existe esse termo na Bíblia. Você pode alcançar o céu, né? Mas o que a Bíblia nos ensina? Que Deus desceu à terra. Então não é que nós fazemos coisas aqui na terra para alcançarmos o céu, mas o céu desceu à terra para nos resgatar, né? E quando a gente estuda lá em Apocalipse, o que vai acontecer? O céu vai descer e se estabelecer, né? Não é a gente fazer coisas para ser transportado para algum lugar, mas é o próprio Deus vindo até nós e estabelecendo o seu reino em nós. É sempre a história dele, nunca a nossa, percebe? É ele entrando na nossa história, não é a gente, de repente, fazendo parte da história de Deus. Não é que Deus ali tem a sua vidinha, e aí a gente pode fazer certas coisas para entrar no barco com ele. Não, a gente estava num barco furado, e ele vem no nosso barco, e resgata o nosso barco. Então é bem diferente a situação. Deus entrou na história humana através de Cristo. Então, se a gente pensar, esse é o Evangelho de Paulo, e esse é o Evangelho que nós recebemos. Agora, tenho certeza aqui que ninguém tem a mesma história de Paulo. Ninguém pode falar, não, eu não recebi o Evangelho de homem algum. Alguém? Não, né? Ainda bem, porque seria um problema. Não, nós, diferentemente de Paulo, nós recebemos sim o Evangelho de alguém. Foi nos passado o Evangelho. Foi diferente da história de Paulo. A história de Paulo foi única também. Deus tinha um propósito para Paulo, por isso aconteceu, né? Creio que a gente pode até... vou viajar lá para Damasco, quem sabe? Não vai acontecer. Aconteceu com Paulo e com mais ninguém, né? Foi só com ele, porque era um plano de Deus para Paulo, né? Para toda essa revelação chegar até nós, mas nós recebemos de outra maneira, né? Mas o que é importante a gente entender, que não importa como que a mensagem do Evangelho chegou para mim e para você, ela vem da onde? De Deus. Isso que é importante.
ela não veio de homem algum. Você pode ter recebido a mensagem através de um homem, mas não foi inventado por ele. O Evangelho vem de Deus. Isso que a gente precisa ter na mente. Lutero disse o seguinte: o conhecimento de Cristo e da fé não é uma obra humana, mas um absoluto dom divino. Então, olhando para a história de Paulo e para todo o Evangelho aqui, Deus é quem nos separa desde o nascimento. Isso sim a gente pode falar que a gente tem em paralelo com a vida de Paulo. Paulo foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Nós também. Isso já não é exclusividade de Paulo. O evento todo ali na estrada de Damasco foi exclusivo de Paulo. Mas o ser escolhido desde o ventre da mãe, isso é para cada um de nós. Sem exceção. Ninguém aqui se converteu por acidente. Isso é importante em dizer, né? Deus nem tinha visto ele, de repente apareceu. Não. Cada um de nós foi escolhido desde o ventre da mãe. Quando nossa mãe estava carregando a gente, Deus já... Para esse aqui eu tenho um propósito. Esse aqui já foi escolhido. No tempo certo, cada um ao seu tempo, ele vai receber a revelação do Evangelho. E a partir de então, vai cumprir um propósito nessa terra. Sem exceção. Não existe alguém que Deus tenha... Não, deixa isso daí aí só. Ele vai vivendo aí, não tem propósito nenhum para ele. Tem. Cada um de nós. E cada um tem um propósito diferente. Isso é importante entender, mas todos temos um propósito na obra de Deus, sem exceção. Amém? Isso faz parte, né, da doutrina da eleição, que a gente já falou tanto sobre isso, que é o quê? A escolha gratuita de Deus de certos indivíduos para a vida eterna, em consequência da qual são chamados, justificados, santificados e glorificados. A gente já falou bastante disso lá nas nossas aulas de teologia, mas essa é a maravilha dessa doutrina da eleição. Por quê? Porque Deus nos escolheu muito antes. Ele nos chamou, nos justificou, e nos santificou e nos glorificou. É isso que está escrito, Paulo fala lá em Romanos. Nós fomos escolhidos. E isso tem que bastar para a gente se alegrar em Deus. Para a gente olhar para Ele e viver uma vida de gratidão. Sabendo que Ele nos escolheu antes de todas as coisas. Antes da gente nascer. Então a escolha gratuita de Deus, ela remonta, claro, a uma eternidade passada. Olha o que Paulo também escreve lá em Efésios, capítulo 1, dos versos 4 ao 5, que é baseado é onde a gente baseou a música que a gente cantou aqui. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. Anota esse texto aí, depois você relê ele na sua casa. Lê o capítulo 1 inteiro de Efésios aí, tá? Mas olha que maravilha isso, né? Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então aqui Paulo fala que ele já tinha sido escolhido no ventre da sua mãe. Mas lá em Efésios ele vai além. Ele fala que antes da fundação do mundo, ele já tinha escolhido a gente nele. Então, o livro da vida foi escrito antes da fundação do mundo. Isso é maravilhoso. Porque isso mostra um propósito eterno de Deus para cada um de nós. Não é aleatório. Deus nos escolheu. E ele fala, escolheu para quê? Né? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Para sermos filhos em Jesus Cristo. Então, ele nos chamou por sua graça. E não importa como, tá? Se foi através dos pais, como no meu caso, né? Ou se foi através de um vizinho seu, que era cristão e pregou o evangelho. Se foi de um familiar qualquer, né? Se você, de repente, estava passando em frente a uma igreja e ouviu o pastor pregando, né? Pode ser, recebeu um folhetinho, né? A gente não sabe, cada um aqui teve uma experiência
em receber o Evangelho, mas o que é importante? A graça alcançou cada um. A graça nos alcançou. O Evangelho nos alcançou. Por quê? Porque Deus já tinha planejado isso. Ele determinou isso. Ele escolheu isso. Foi a graça dele, né? Deus que nos chamou. Então, quando a gente tem esse entendimento, não foi o pastor que me escolheu ao pregar o Evangelho para mim. Não, foi Deus. O fato de, no meu caso, de ter sido evangelizado pelos meus pais, não foi porque Deus decidiu que eu nascesse nessa família, para que eu recebesse o Evangelho desde pequeno, né? E eu creio que eu sou privilegiado por isso, né? Até ouvi um pastor uma vez falando, né? E eu já tive esse pensamento também, acho que até já comentei aqui, que ele também, filho de pastor, né, cresceu no Evangelho, e ele ficou amigo de alguém que tinha tido uma vida, sabe? Drogas e aquela maluquice de vida, e se converteu. E tinha ali tinha entendido a graça. E ele virou para esse amigo e falou: poxa, você é privilegiado, né? Porque você teve essa troca de vida tão significante. Eu não. Eu cresci na igreja, né? Recebi o Evangelho desde pequeno. Eu nunca tive essa experiência que você teve de conversão, né? O cara falou: não, privilegiado é você, que nunca teve que passar por isso, nunca teve que passar por esses traumas que eu tive. Então o privilegiado é você. Aí quando eu ouvi, eu falei: pois é, então realmente eu sou privilegiado por ter nascido já dentro de um lar cristão, né? Eu sou cristão de terceira geração. Isso é maravilhoso, né? Mas agora, todos foram privilegiados, seja quem nasceu no lar cristão, seja quem viveu uma vida desregrada e foi chamado pela graça. Se perguntar para qualquer um: você não sente... Sou privilegiado, com certeza. Por quê? Porque olha de onde eu vim. E aí eu posso falar: olha a oportunidade que eu tive. É a graça. Tudo ao Senhor. Então, quando Deus nos chamou, Ele nos mostrou o seu Filho. E a gente lê nas Escrituras que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A gente ouve um sermão que Ele é o Salvador do mundo. E nós acreditamos que tudo isso é verdade. Agora, como isso acontece? Nós acreditamos porque o Espírito Santo revelou. Então não importa como você ouviu o Evangelho, você acreditou. E por que você acreditou? Porque foi um exercício de lógica? Porque fez sentido? Não, porque o Espírito Santo tocou na sua mente, no seu coração, e essa mensagem assentou. Então, percebe? Cadê a nossa participação aí? Não tem, né? A gente recebe o Evangelho, o Espírito Santo nos toca e nós cremos. Nossa participação é crer, mas nós só cremos porque o Espírito Santo tocou no nosso coração. Então a história de cada cristão é diferente, mas o enredo é sempre o mesmo, né? Deus escolheu e chamou você para a fé. Ele revelou Jesus, o seu Filho, no seu coração, né? Então, depois disso, Ele te dá uma obra para executar. Essa é a minha, a sua história. Deus te escolheu, Deus te chamou, revelou Jesus a você, você creu e Ele te deu uma obra para fazer. Você fala: mas eu não sei ainda qual que é. Então, descubra, porque tem. Todos nós temos. E aí tem uma que não tem como fugir dela, porque Ele deu para todos que creem em Jesus, que é pregar o Evangelho a toda criatura. Então não sei o que Deus tem para mim. Uma com certeza você sabe, né? Pregar o Evangelho a qualquer pessoa. Essa é a nossa principal missão como cristão. Pregar o Evangelho, pregar esse Evangelho, essas boas novas. É pregar Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Essa é a nossa mensagem, né? E aí, se você crê nesse Evangelho, é lógico que você vai viver para sempre com Ele. Porque é impossível que quem teve a revelação real de Jesus Cristo possa falar: não quero mais. Não é, né?
Porque quando você se depara com essa graça maravilhosa, não tem como você falar, não quero isso, eu quero viver uma vida ruim mesmo. Não faz sentido. Agora, a gente viu aqui que o Evangelho vem de Deus, como que o Evangelho chegou a gente, mas o que o Evangelho faz? E o que ele fez no Paulo, olha o que ele fala no verso 13. Pois já ouvistes como era o meu procedimento no judaísmo, como eu perseguia violentamente a igreja de Deus, tentando destruí-la. Então, isso era Paulo, obcecado pela destruição da igreja. E durante esse tempo, Paulo fez avanços no judaísmo, olha o que ele fala no verso 14. E no judaísmo, eu ultrapassava muitos da minha idade entre meu povo, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Então, esse era o antes. E depois, verso 23. Apenas tinha ouvido dizer, aquele que perseguia, agora prega a fé que antes tentava destruir. Isso foi o que o Evangelho fez com Paulo, né? E como que a gente pode explicar essa transformação na vida de Paulo? Não foi do passado religioso dele, né? Uma coisa que é interessante, né, notar nessas palavras de Paulo, quando ele falava do seu passado, quem que é o protagonista da história? Né? Eu persegui a igreja, eu avancei no judaísmo, né? Porque naquele tempo eu fazia. E aí, quando Deus é revelado, né? Então aqui ele fala, porque Deus me escolheu, Deus revelou em mim, Deus me chamou. Percebe que a revelação de Cristo muda a história. Enquanto era Paulo tentando fazer, ele não chegava em lugar nenhum. Mas aí quando Cristo é revelado, agora é Deus que faz, percebe? Aí toda a glória vai para Deus. Então Paulo agora não fala mais, agora eu faço isso aqui, agora, né? Porque antes eu fazia isso, mas agora eu faço. Não, antes eu fazia isso, agora Deus faz em mim. Agora Deus se revelou, Deus me chamou, Deus me levou para cá, Deus me levou para lá. Deus é quem age, não sou mais eu, né? E Paulo vai falar isso lá depois, porque não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então é algo, né, sobrenatural, é uma obra sobrenatural de Deus. É isso que o Evangelho faz com a gente. O Evangelho de Deus transforma vidas. E aí, para a gente concluir aqui, eu queria contar uma historinha de um cara chamado Tom Papania. Ele era um italiano que foi para Nova York quando a máfia italiana decidiu sair da Sicília e ir para Nova York. Ele foi um dos primeiros lá. E ainda criança, ele passou um episódio com seu pai, também da máfia, claro, né? Se você já assistiu um filme da máfia, você sabe como funciona, né? É uma pessoa assim, bem humorado, né? Assim. E aí ele chorou por algum motivo e tomou uma bofetada do pai. E ele falou, nunca mais eu vou chorar. Você, durão. E cresceu assim. Cresceu e se tornou um dos caras mais fortes lá da máfia em Nova York. Matava sem... Fez alguma coisa que ele não gostou? Matava. O cara, né, se envolveu com tráfico de drogas. Padrão ali da máfia italiana em Nova York. E aí chegou um momento que ele já não aguentava mais a vida dele, né? E é interessante que no relato ele fala, eu sabia que os meus pecados Deus não podia mais suportar e ele ia me matar. Aí eu decidi que eu ia me antecipar, então eu ia me matar antes. Porque eu sempre queria levar vantagem. E aí disse que ele pegou o revólver dele, engatilhou, pôs na cabeça, nisso toca o telefone. Aí ele vai atender um amigo dele. Você não quer ir para a igreja comigo? Aí ele, tá, né? Então Deus quer brincar comigo? Eu vou. Aí disse que ele foi, né? E participou do culto lá, bem contrariado. E aí no final, né? Terminou o culto, ele estava saindo, o pastor estava na porta. Aí o pastor começou a falar coisas para ele da vida dele, né? E ele ficou injuriado com aquilo, né? O pastor, lembra do episódio dele criança, né? O pastor virou para ele, as lágrimas que estão guardadas aí, Deus quer tirar, né? Essa dureza da sua vida, Deus quer amolecer. E aí ele saiu contrariado com aquilo, né? Como que esse pastor vem falar da minha vida? Não sei o quê, tal. E aí ele foi para casa e decidiu voltar lá para matar o pastor.
Então ele foi lá, eu vou matar esse cara, não gostei do que ele falou, né? Que era o padrão dele. E aí ele chegou, e o pastor recebeu ele, e começou a perguntar coisas para ele, falar com ele. E ele começou a falar, né, da vida dele. E daqui a pouco ele estava chorando. Aquilo que ele falou que nunca mais ia fazer. E, na verdade ele estava se confessando diante de Deus. Ele começou a falar de tudo que ele fazia. Que ele começou a falar: como que eu posso vir para a igreja? Como que as pessoas me conhecem? Elas nem sabem tudo que eu fiz, porque eu já fiz isso, eu matei não sei quem. E começou. E enquanto isso ele começou a chorar e estava se confessando diante de Deus. E aí ele virou: pastor, mas e aí, como que eu posso ser aceito? Aí o pastor falou: exatamente isso. Essa é a maravilha do Evangelho. Não tem a ver com o seu passado. O que você fez, de Cristo levou na cruz. Essa é a maravilha do Evangelho. Mas eu vivi uma vida muito ruim. Agora, quando você crê no Evangelho, seu passado não importa mais para Deus. Talvez para algumas pessoas ainda importa, né? Tanto é que ele foi preso depois. E aí, na cadeia, ele se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho na cadeia. Ganhou quase todo mundo que estava à volta dele lá. Por quê? Porque Deus tinha um propósito. Então percebe, toda a vida daquele homem o conduziu a um momento exato onde Cristo foi revelado a ele. E ele creu. E quando ele creu, sua vida foi transformada. O fato dele ser um assassino fez ele ser preso, mas ele não fez ele perder a graça. Porque para o Senhor, para a graça, não importa se fomos assassinos, ladrões, mentirosos. Quando a graça nos acerta, nós somos transformados e passamos a viver uma nova vida, que não é daquilo que nós fazemos, mas é uma ação de Deus em nós. E é isso que Paulo estava falando. O Evangelho foi revelado a mim e me transformou. Então, eu que era perseguidor da igreja, eu que matava cristãos, agora eu sou um pregador do Evangelho. E o que ficou para trás, ficou para trás, né? Paulo vai falar depois, né? E as coisas que, né, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu vou prosseguir para o alvo. Então eu não vou ficar mais olhando para o meu passado e falar: mas eu fiz muita coisa ruim, como que Deus pode me aceitar? Se Ele se revelou a você, é porque Ele te escolheu, e não importa o seu passado. E Ele é poderoso para transformar as nossas vidas de algo ruim para algo maravilhoso. Transformar perseguidores da igreja em apóstolos do Evangelho. Transformar pessoas da máfia em pregadores do Evangelho. E essa é a maravilha do Evangelho. Então, se nós aqui não éramos nem perseguidores da igreja, nem da máfia, olha só, estamos numa grande vantagem. Né? Talvez a gente tivesse e cometemos ainda muitos pecados, mas a graça de Deus é maior que os nossos pecados. Ele sim nos chamou para a santificação, e a gente vai ver isso no decorrer de Gálatas aqui, principalmente na parte ética aqui dos 2 capítulos finais de Gálatas. Nós sim temos um procedimento como cristão, mas isso não é determinante para a nossa salvação. O que nós precisamos para a nossa salvação é crer no Evangelho que vem de Deus. Cristo morreu pelos nossos pecados e foi ressuscitado para a nossa justificação. Esse é o Evangelho. Então essa é a nossa história. Deus nos chamou para a sua graça, revelou Cristo em nós e nos separou para o seu serviço. Ele muda toda a vida de uma pessoa, como mudou a nossa. E nós só precisamos de uma coisa: olhar para Ele e crer. Amém? Era isso que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor, nosso Pai querido, nós te louvamos pela Tua palavra revelada a nós. Senhor, nós que
Sabemos que somos pecadores, que somos falhos, mas fomos chamados por um Deus santo, justo e gracioso. Senhor, nós recebemos a mensagem do Evangelho, e se cremos nela, foi por causa da Tua graça também, foi por causa do Teu Santo Espírito que se manifestou em nós. Senhor, nós, diante de tão maravilhosa revelação, nós só podemos Te agradecer, nós só podemos Te louvar, Te exaltar, e como resposta a isso, dedicar a nossa vida a Ti. Senhor, como vimos, o Senhor nos chamou para a salvação e nos chamou para um propósito de vida. Senhor, que nós, que fomos alcançados pela Tua graça, possamos viver de acordo com o Teu propósito. Senhor, que a gente nunca se canse de proclamar o Evangelho, a quem quer que seja, as pessoas que nos cercam, as pessoas que encontramos no nosso caminho. Senhor, que nós tenhamos coragem e ousadia para pregar esse Evangelho que nos transformou. Porque se ele foi tão transformador para nós, ele vai ser transformador para outras pessoas também. Senhor, e nós queremos ser um difusor da Tua graça e da Tua misericórdia. Senhor, nós queremos proclamar o Teu Evangelho onde quer que for. Senhor, nos dê essa coragem, nos dê essa ousadia de realizarmos a Tua obra, pregando o Teu maravilhoso Evangelho. Senhor, nós Te agradecemos mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito, pela obra maravilhosa que o Senhor tem realizado em cada um de nós. Senhor, nós podemos olhar e perceber que o Senhor tem trabalhado nos nossos corações, tem trabalhado as nossas mentes, o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos moldado conforme a imagem do Teu Filho Jesus.